Sejam todos muito bem-vindos para o aquecimento da jornada do especialista BIM. É um evento que vai acontecer dos dias 5 ao dia 11, onde eu vou mostrar a você como desenvolver, como se tornar um modelador BIM e ganhar aí a partir de R$ 3.000 por mês desenvolvendo projetos em BIM ou até mesmo você se tornar um especialista BIM e ganhar aí acima de R$ 10.000 por mês com o desenvolvimento de projetos. Ao longo dessa semana, eu vou preparar tudo o que você precisa, a gente vai arrumar a mesa com tudo que você precisa para que realmente você, do dia 5 ao dia 11, possa de fato colocar a mão na massa e não ter nenhum problema, seja com ferramenta, seja com computador, seja com falta de conhecimento. Eu vou preparar todo o terreno, assim como a gente prepara ali um terreno para construir uma casa, a gente vai preparar o terreno para construir esse conhecimento aí na sua cabeça, tá bom? E nessa aula nós vamos falar sobre como fazer com que esse computador que você tem aí possa melhorar ainda mais a performance na hora de desenvolver projetos no Revit, tá? William, eu não tenho um computador. É importante que você tenha um. Inclusive, eu vou mostrar aqui para você na minha tela o pré-requisito que você precisa ter para que essa semana, né, essa jornada possa fazer sentido para você, tá bom? Caso você não tenha, ainda dá tempo de você pegar emprestado aí com algum amigo, com algum colega, para você também aprender, tá? Lembrando que lá na época que eu comecei, em 2016, eu também não tinha um computador, eu pedi emprestado para uma amiga para poder executar ali os processos no Revit, porque o que eu tinha não dava conta, ele mal rodava ali um Word, um Excel mesmo para trabalho de dificuldade, não dava conta de rodar o Revit. Então eu pedi emprestado para uma colega minha para eu poder ir aprendendo ali e tudo que eu ia aprendendo, né, em contrapartida, eu ia ensinando para ela, tá? Então foi assim que eu fiz para poder também aprender com o computador de outra pessoa. Então, não dê desculpa para os seus sonhos. Eu sei que você consegue aí com qualquer amigo, vizinho, um computador emprestado para você poder executar aqui todo esse passo a passo, tá bom? Então você vai precisar assim de um notebook ou um desktop, tá? Um computador de mesa. Você vai precisar do Revit instalado. William, eu não tenho Revit instalado. E agora? Eu devo sair dessa jornada? Não. Você vai aprender também, tá? Em uma dessas aulas de aquecimento é justamente como você baixar e instalar o Revit na sua máquina, tá bom? E você vai precisar também de um mouse, né? Eu recomendo que você tenha um mouse, é baratinho, tá? Você encontra de um mouse até de R$ 10 aí para adquirir em um lugar de informática qualquer, né? Pode ser o mais barato que tem, é porque você vai precisar do scroll, tá? Para poder fazer algumas manipulações e pelo notebook ali não é tão prático, beleza? Então você vai precisar de um mouse e de um HD com espaço disponível, tá? Não necessariamente tem que ser um HD, pode ser também um SSD, tá? Mas eu vou mostrar para você também qual que é a diferença de HD, SSD, quando utilizar um, quando utilizar o outro. Essa aula aqui é uma aula preparatória para que você realmente possa ir usufruir da máquina que você tem com a melhor forma possível, tá bom? Então, show. William, como que eu melhoro então a, o processamento, né, do meu computador, tendo em vista que ele não é a melhor máquina ainda, né? Eu ainda não consigo executar o Revit, ou eu nem sei se o meu computador consegue executar o Revit, né? E o fato é que nem todos os computadores vão conseguir baixar e instalar o Revit, tá? Nem todos os computadores. Você vai ver aí que ele precisa de um pré-requisito para que você realmente consiga. William, quando que eu consigo? Eu recomendo que você tenha um computador que seja i3, né, ou equivalente. O que é um computador i3 ou equivalente? Basicamente,
são aqueles sistemas operacionais da Intel, né? i3, aí vai ter ali i3, i5, i7, atualmente tem até i9, tá? Ou seja, o i3 é o mais básico de todos e eu comecei com um i3, tá? Quando eu comprei meu primeiro computador, também não tinha um valor tão alto, né? Hoje os computadores estão até mais acessíveis do que na época. Eu não tinha um valor tão alto, então eu comecei com o i3, já fui ali desenvolvendo minha primeira casinha, adquirindo as primeiras habilidades, e aí a partir do momento que eu fui evoluindo, eu também evoluí minhas máquinas, tá? Mas começa com o que você tem. Se você tem ali com o menor processamento possível, já é o suficiente, tá? Isso eu estou falando tendo em vista que você é um modelador BIM, né? Aquela pessoa que não é um engenheiro, não é um arquiteto, tá? Aquela pessoa que está querendo ingressar nesse mercado, ajudando engenheiros e ajudando arquitetos a desenvolver projetos, tá? Você não precisa ser um engenheiro, não precisa ser um arquiteto para atuar nesse mercado como modelador BIM, tá? Só que você precisa ser um engenheiro e precisa ser um arquiteto para você galgar novos patamares. Quais são esses patamares? De ser um BIM Manager ou ser um especialista BIM, tá? O BIM Manager e o especialista BIM têm funções opostas, mas ambas precisam um do outro, tá? Só para fazer uma equiparação, na obra você tem o engenheiro, você tem o pedreiro e você tem o servente. Aqui no BIM a gente tem o BIM Manager, a gente tem o especialista BIM e a gente tem o modelador BIM, tá? E aqui você vai ver que durante todo esse evento a gente está capacitando você para se tornar um modelador BIM. Porém, nós temos também uma outra capacitação que vai ser depois desse evento, que é justamente o próximo nível, que é você se tornar um especialista BIM ou até mesmo um BIM Manager, tá bom? Então vamos lá. Como melhorar o computador para executar o software Revit? Primeira coisa que você pensa, né? Ah, William, meu computador não é o suficiente. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Vou comprar um outro computador. Só que esse não é o melhor caminho. Por quê? Você provavelmente está entrando nesse mercado para ganhar dinheiro. E investir todo o seu dinheiro nesse momento não é a melhor opção. Você vai ver que você vai precisar sim investir dinheiro, mas em coisas mais importantes do que você fazer um upgrade de computador. Obviamente, se você não tem nenhum, aí você tem dinheiro para comprar, você realmente deve comprar. Agora, se você já tem um, guarda o seu dinheirinho ali, não faz um upgrade ainda, e sim ganha dinheiro, depois você investe, tá? Esse é a primeira sacada que eu gostaria que ficasse aí sedimentado na sua cabeça. Antes de você investir tudo que você tem em uma profissão, primeiro colhe dinheiro daquilo ali, depois você pega aquele próprio dinheiro e investe mais, tá? Então é desse jeito que você deve fazer. Outra coisa também é, William, meu computador não é legal, eu preciso comprar um outro computador e eu quero saber aí qual computador que você me indica, né? São perguntas que eu sempre recebo. Qual computador você me indica? Onde eu compro? O que que você recomenda? Enfim, várias dessas perguntas a gente também vai responder na próxima aula, que é justamente onde eu vou te mostrar quais são os melhores computadores que eu indico, né, para cada faixa ali de investimento. Você que, né, só tem R$ 2.000, você que já tem R$ 5.000, você já tem R$ 10.000 aí e quer investir em uma máquina super potente, tá? Então, eu vou falar também quais são esses computadores, onde você vai comprar por um melhor custo-benefício, quais são as estratégias para você comprar e ter retornos também financeiros com essa aquisição, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer amanhã. William, eu consigo iniciar com o computador que eu tenho atualmente? E a resposta é provavelmente sim. É bem provável que o computador que você tem aí vai conseguir perfeitamente. Ah, não, meu William, mas meu computador é uma carroça. Toda vez que eu abro ele demora. Tento abrir o Revit não processa. Vou tentar abrir um arquivo, o negócio não vai. É bem provável
que você vai precisar fazer algumas melhorias nele, tá? Que são melhorias que eu vou mostrar aqui nessa aula para que você realmente saia dessa aula com esse computador completamente otimizado para que você possa ir rodar, né, o Revit tranquilamente, sem maiores desconfortos, tá? Eu tive que aprender isso na marra porque eu também comecei lá com um computador ruim, né? E essa era a minha única opção, tá? Então, você que ainda não tem um computador muito bom, vai sair aqui dessa aula com esse computador, assim, 3 vezes melhor do que ele tá, né? No mínimo, 3 vezes melhor do que ele tá bom? Até mesmo para você que tem um computador bom, meu computador atualmente é muito bom, e vocês vão ver que eu faço isso aqui também frequentemente para poder aumentar ainda mais a performance dele e melhorar a performance, tá bom? William, quero baixar e instalar o Revit, né? O que que eu tenho que fazer para baixar e instalar esse Revit? Primeiro, você precisa arrumar a casa antes de colocar mais coisas lá dentro, né? Fazendo uma analogia, você comprou um móvel, um guarda-roupa novo. O que que você tem que fazer? Desocupar o espaço do antigo, você tem que melhorar ali o lugar que ele está, né? Enfim, melhorar o fluxo da casa para poder inserir esse guarda-roupa novo, uma mesa nova, qualquer item novo que você for inserir na sua casa, você precisa fazer uma limpeza antes, né? Fazer todo um processo para que quando esse item for colocado no lugar, esteja tudo tranquilo. A mesma coisa é o seu computador, tá? Antes de você colocar o Revit, né, instalar o Revit, eu recomendo que você faça limpeza no seu computador, né, tirando coisas inúteis, tá? Coisas que vão atrapalhar aí a performance do seu computador, tá bom? Então, antes de saber exatamente o que tirar, né, como tirar, eu vou entrar em um conceito aqui que é muito importante que você entenda, tá? Deixa eu até copiar aqui. Sabendo que a gente primeiro vai arrumar a casa para depois colocar mais itens lá dentro, a gente vai formatar o computador. William, mas peraí, então eu vou ter que levar em um técnico para ele formatar para mim? O que pouca gente sabe é que formatar um computador é tão fácil quanto formatar um celular. Sabe quando você tem um celular que você quer liberar memória, ou até mesmo que você vai vender para alguém e que você vai lá em formatar, clica num botão e ele já apaga todos os conteúdos que está lá e volta do jeito que era quando chegou de fábrica para você? A mesma coisa é o computador, tá? Você também consegue desinstalar tudo que está instalado nele e deixar do jeito que ficou de fábrica. E aí, eu imagino que você pense, mas William, eu vou ter que apagar tudo. Eu não quero apagar os itens, né, que eu tenho aqui no meu computador, porque tem muita coisa que eu não posso deletar, não posso jogar fora, e eu queria separar isso, né? E é possível, tá? Imagina que o seu computador, ele tem o processamento, né? E esse processamento, vamos supor que é 2 cavalos, tá? 2 cavalos, a carroça, né? Puxando ali a carroça e os itens, os programas que tem no seu computador são as coisas que vão em cima dessa carroça, tá? Quanto mais programas você tem no seu computador, né, mais itens vão ter nessa carroça. Quanto mais programas que você tem ali instalado, mais coisas vai ter nessa carroça. E se você tem 2 cavalos, né, puxando essa carroça, ou seja, o seu computador tem um pouco processamento, obviamente esses cavalos, né, vão chegar um momento que vai cansar, porque vai ter muita coisa mais do que eles conseguem carregar ali, né? Então, o que que você pode fazer? Você pode eliminar algumas coisas que esses cavalos estão carregando desnecessariamente. Existe algum programa no seu computador que esses cavalos estão carregando? É bem provável que sim, você não sabe. Então, o que que a gente vai fazer, né, quando a gente formata o computador? A gente vai tirar absolutamente tudo de cima dessa carroça, tá? Ou seja, os cavalos vão carregar a carroça sozinho. E aí, à medida que a gente for necessitando, né, a gente vai colocar ali o Revit, a gente vai colocar ali um item,
vai colocar de acordo com o que a gente for precisando, tá? E aí, quando você perceber lá na frente que você instalou muita coisa, que esse computador, né, tá uma carroça, até tem o jargão, né, o computador tá uma carroça. Por quê? Porque ele realmente está pesado demais para carregar aquele tanto de programa, aquele tanto de arquivo, para abrir aquele tanto de coisa. E aí, o que que você faz? Faz novamente uma limpeza e vai instalando à medida que você for tendo essa necessidade, tá? Quando eu falo faz essa limpeza, não significa que você vai jogar tudo fora. A formatação aqui no seu computador tem duas formas de fazer. Uma é eliminando todos os arquivos e a outra é permanecendo com esses arquivos no seu computador, tá? Ocupando sim memória, mas eles não estão ocupando o processamento, porque eles não estão instalados no seu computador, tá? Então eles só estão ocupando memória. E como que você vai fazer para restaurar o seu computador, né? Do jeito que ele veio de fábrica? Basicamente, você vai vir aqui em pesquisar, vai digitar restaurar, dá um enter e já vai aparecer aqui, ó, sistema recuperação. Observe aqui, ó, restaurar PC. Quando você clica em restaurar, tem essas duas opções, manter os meus arquivos ou remover tudo. Você vai clicar em manter os meus arquivos, tá? Vai clicar nesse, dá um OK, e next, next, né? Nas próximas telas, eu não vou fazer isso aqui, porque senão vai reiniciar o computador e eu perco essa aula, né? Então, você vai só colocar manter, vai indo para os próximos e ele já restaura para você, já elimina todos os arquivos, né? Ou melhor, não elimina os arquivos, né? Ele já desvincula todos os programas do seu computador, tá? Esse processo demora um pouquinho, então eu recomendo que você faça isso no final do dia, quando você já não quiser mexer no seu computador, né? Porque demora ali cerca de 1 a 2 horas, dependendo do processamento, tá bom? E aí, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, então, limpar os arquivos não utilizados, né? Uma vez que a gente formatou o computador, ou seja, ele já está ali do jeito que veio de fábrica, mas a gente também não deletou os arquivos. Só que se a gente não deletou, tem muitos arquivos lá que poderiam ter sido deletados, né? Que a gente não vai precisar, mas que a gente, né, o Windows não deletou, a gente precisa limpar isso para liberar espaço, tá bom? E aí a gente entra em um conceito importante. A gente tem dois tipos de memória. A memória HD, que é um dispositivo como esse aqui, ó. Vou pegar aqui sem desconectar nada. Um dispositivo como esse, isso aqui é um HD externo, né, que você pluga no computador, e esse HD você tem aí 1 tera, 2 tera, vários teras, né, onde é a memória, onde estão os arquivos do seu computador, tá? Tem como eles estarem externos, tem como estarem internos, mas esse tipo de memória aqui é o que a gente chama de HD, Hard Disk. Como que eu sei como que é essa memória hard disk? É aquelas que tem um disquinho. Sabe quando você quebrava um computador e aparecia um disquinho dentro do computador? É aquela agulhinha, né, que faz demonstrar que isso é um HD, tá? E qual que é o grande problema? Tudo que você vai armazenando, né, esse HD, ele vai riscando e escrevendo essa informação lá. E para você ler essa informação, ele também tem que ir lá e procurar onde ele escreveu essa informação para encontrar e te disponibilizar. Só que ela é uma memória mecânica, né? Ela não é uma memória digital. Ela precisa do disquinho ir lá e ler essa informação e reproduzir para você. Isto faz com que demore o processamento, né? Então, quando você abre o seu Windows e ele demora a aparecer, significa que o seu Windows está instalado no HD, tá? Que ele demora a abrir qualquer programa, está demorando, está demorando. Não é o seu computador que é ruim, né? Às vezes é simplesmente porque o programa foi instalado em um HD. E uma vez que você instala em um SSD, você vai ver que em questão de segundos, 30 segundos, o seu Windows já abre, tá? Então, assim, é literalmente muito rápido quando você tem um SSD instalado.
Um SSD é como se fosse um memory card, né? Um pendrive. Você consegue ler ele muito mais rápido porque é uma memória digital, tá? Então, essa que é a diferença do HD, que é uma memória mecânica, para o SSD, que é uma memória digital, tá? Basicamente é isso que você precisa saber, ok? Então, sabendo disso, o que que a gente vai utilizar de estratégia e você vai usar isso para a vida? Toda vez que você for instalar um programa que você quer que abre rápido, você vai instalar no SSD. Toda vez que você for instalar você for instalar, não, na verdade, quando você for armazenar um arquivo, seja um arquivo do Revit, seja um arquivo de imagem, de vídeo, qualquer arquivo que você for armazenar, tá? Ele não está instalado, ele só está armazenado, você vai colocar em um HD, tá bom? Por que que eu não coloco tudo em um SSD, William, já que o SSD é melhor? Porque a gente tem uma certa limitação de espaço SSD na máquina, né? Você tem aí uma limitação de colocar apenas um, o máximo que você consegue é 2 SSD na máquina, né? Dependendo ali de qual máquina for, mas geralmente é um. E esse SSD, a gente tem ali 480 gigas e tal, então o meu aqui no caso é isso, né? Que já veio instalado, 480 gigas. Logo, eu tenho que usar esses 480 gigas de forma estratégica. E se eu mostrar para você aqui, basicamente já foi tudo utilizado, tá? Eu vou mostrar aqui um momento propício que já foi praticamente tudo utilizado. Às vezes eu tenho que desinstalar o programa para poder instalar outro, justamente para que ele abra rápido, tá? O Revit abra rápido, o Windows abra rápido, todos os programas que estão instalados aqui abra rápido. E aí, os arquivos de Revit, os arquivos que eu quero armazenar, eu deixo tudo em HDs. E esses HDs são memórias baratas, né? Você consegue aí, por exemplo, sei lá, 3 teras pelo preço de um SSD de 480 gigas, entendeu? Então é uma memória assim umas 3 vezes mais barata do que um SSD. Por isso que a gente utiliza ele para armazenar arquivos, tá? Então, é importante que você saiba esses dois itens aqui. Show? Agora, o que que nós vamos entender? Como fazer isso aqui na prática, tá? Então, olha só. Primeiro, eu venho aqui, ó, em pesquisar. Observe que o meu está até meio desconfigurado. Eu acho que foi alguma atualização do Windows e tal. Mas eu posso clicar aqui também, ó, nessa janelinha e vir aqui em pesquisar, tá? Eu vou até fazer diferente, eu vou vir aqui em configurações, tá? Pode ser que o seu Windows seja diferente do meu e os lugares estejam em locais diferentes, mas uma vez que você for em configurações, vai abrir todos esses itens aqui para você. Você vai vir em aplicativos e olha só, a gente tem aqui, ó, aplicativos instalados, né, que são aqueles itens que estão dentro da carroça. E olha só, por incrível que pareça, o Revit aqui está ocupando 16,9 GB, só o programa Revit 2021. O 2024 está 14 gigas. Então, assim, esses programas, eu não estou nem falando de arquivos que eles têm também, não. Só os programas são muito pesados, tá? Então, você precisa ter aí esse espaço, né? Para cada Revit que você instala, você precisa ter esse espaço disponível, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Agora, o que que você vai analisar? Os programas que estão aparecendo aí no seu computador, qual que você não tem necessidade que você pode desinstalar? No meu caso, é esse aqui, ó, Streamlabs Desktop. Eu vou clicar nesses 3 pontinhos, clicar em desinstalar, e aí ele aparece aqui para mim, ó, um desinstalador. Faz todo o processo, concluído e pronto. Ele já não está mais instalado na minha máquina, logo o meu computador, né, acabou de liberar um espaço para esse aplicativo, tá? E nisso eu vou fazendo em absolutamente todos os aplicativos que eu tenho instalado na minha máquina, mas não estou utilizando, tá?
William, tem um aqui que eu não sei se eu estou utilizando ou não. Se você não sabe, deixa ele aí, porque é bem provável que seja algum aplicativo que é do seu computador mesmo, tá? Você só vai desinstalar aquele que você tem a absoluta certeza que você foi lá e instalou, mas você não quer mais, tá bom? Então, você clica nos três pontinhos e desinstala. E só faça isso, obviamente, nos arquivos que estão ocupando muito espaço, porque aqueles que não estão ocupando espaço nenhum não faz nem sentido, né? E como que eu sei o que está ocupando espaço ou não, William? É só você vir aqui filtrar e classificar, né, por tamanho grande para pequeno. E aí vai aparecer sempre os primeiros são os mais pesados, né, os que estão ocupando mais espaço, e lá embaixo os que não estão ocupando tanto espaço, tá? Então você começou a chegar ali nos 10 megas, 8 megas, aí dali para frente você não precisa nem olhar, estão ocupando pouco espaço. Então pode manter esses arquivos, por mais que sejam desnecessários nesse momento, pode manter eles lá que não vai fazer tanto efeito, tá? Os que mais fazem efeito são esses que estão ocupando mais espaço no seu computador. Você deletou, né, vários arquivos e mesmo assim está ocupando muito espaço, significa que você precisa trocar, né, o tamanho desse SSD seu, tá bom? Lembrando que os aplicativos a gente instala no SSD e os arquivos ficam no HD, tá? Então, tudo isso aqui está no meu SSD. Se isso aqui não está sendo suficiente, significa que eu preciso fazer um upgrade, né? Se eu tenho 480 gigas, eu preciso ir para uma versão maior de SSD, tá? E aí eu coloco, né, todos os arquivos, eu posso simplesmente manter esse SSD à parte, vou lá nesse novo SSD que eu adquiri e instalo novamente todos os aplicativos, tá bom? Então, é basicamente assim que a gente faz. Agora, a gente vai na questão da memória que fica no HD, né? Nessa memória aqui, que são os arquivos, fotos, vídeos, arquivos mesmo de Revit, de CAD, enfim, né? Todos os arquivos que ocupam espaço aí. Para isso, você vai vir em armazenamento, tá? A gente vai em sistema, armazenamento, aqui, ó, sistema, armazenamento, e aqui vai ter todos os arquivos que tem no seu computador, tá? Aqui, inclusive, no meu, ó, tem 351 gigas de aplicativos instalados, que foi o que a gente acabou de ver aqui inicialmente, né? Mas eu quero agora os outros, né? As outras coisas. Eu tenho aqui, ó, 41,9 gigas de outras coisas que eu quero ver se vale a pena deletar, se não, né? Para ver se eu consigo liberar mais espaços. Olha só, aqui tem bastante coisa da Autodesk. Então eu clico aqui na Autodesk, observe que abriu uma pastinha aqui escrito I, e essa pastinha o I aqui é basicamente coisas temporárias que tem no computador que gastam bastante memória, tá? Infelizmente isso aqui ocupa bastante espaço, mas que são desnecessárias. William, você está me falando que eu posso vir aqui nessa pasta UI e deletar esses itens? Sim, olha só, tudo isso aqui são itens que a gente pode descartar. Na verdade, eu vou dar um Ctrl A, delete. Olha só, você deseja excluir permanentemente esses itens? Sim. Venho aqui, deleto todos os itens. William, eu não vou deletar meus arquivos do Revit? Não, isso aqui você não está deletando nada de arquivos do Revit. Basicamente, você está deletando memórias cache que o Revit vai armazenando ali e que só ocupam espaços, né? Tem coisa aqui de projeto que você nem abriu e nem vai abrir mais, mas que continuam ocupando espaço, tá? Então, se você já tem o Revit instalado, vem aqui nessa pasta UI, dá uma limpada nela, que isso aqui já vai melhorar bastante a quantidade de espaço que vai estar liberado. Lembrando que isso aqui está no meu HD, tá? Porque são arquivos. Arquivos vão para o HD e aplicativos vão para o SSD. Então, ó, já fiz isso aqui, Autodesk já liberou o espaço. Olha só,
Aqui a gente já tem na Autodesk basicamente uma pasta vazia, né? Depois você vai ver que essa pasta vai enchendo novamente, tá? Mas por enquanto ele está vazia. Aqui ele não atualiza simultâneo, tá? Observe que aqui ainda está considerando que tem 32,9 gigas, não atualiza na mesma hora, mas se você clicar, voltar e clicar aqui, aí ele faz essa atualização já considerando, ó. Tá vendo que agora a Autodesk nem está aparecendo aqui mais, porque realmente tem pouquíssima coisa, 4 KB somente, que é somente a pasta que está lá dentro, tá? E assim você faz. A mesma coisa é para o TQS, que eu também tenho bastante arquivo aqui do TQS. Posso vir aqui e ver se eu quero, né, desinstalar alguma coisa. Olha só, tem bastante coisa aqui. Eu imagino que seja de elementos que eu não vou utilizar. Eu vou deixar aqui porque pode ser que não faça sentido deletar nesse momento, que eu estou utilizando em algum projeto, mas você pode analisar aí item por item, tá? Nesse armazenamento. William, não estou encontrando esse armazenamento. Basta você digitar aqui, ó, armazenamento, dá um Enter e vai abrir aqui também nesse mesmo lugar, tá? Arquivos temporários, você pode vir aqui, ó, ele entende como temporário o que está na pasta de download, limpeza do Windows, miniaturas, tananã. Pode deixar tudo marcado, tá? O meu aqui eu já até fiz isso, então tem pouca coisa, ó, 140, 136 KB, faz nem sentido, é, se bem que aqui não, pera. 683 megas, tá vendo? Ó, que está considerando tudo isso aqui, ó. Limpeza, todas as atualizações instaladas, eu quero desinstalar aí, deletar isso, deletar o cache, arquivos de log, tananã, pode apagar tudo. Só essa pasta downloads que não, porque aqui eu coloquei itens que eu ainda quero baixar, né, que eu ainda quero utilizar. Então eu clico aqui em remover arquivos, continuar, e olha só, mais uma limpeza que eu estou fazendo no meu computador. Isso aqui eu posso fazer tanto depois de formatar, tá, o meu computador, quanto eu também posso fazer antes, tá? Aqui, eu estou fazendo isso aqui porque eu não vou formatar o meu computador, tá? Eu só vou realmente limpar. Mas uma vez que você formata, você vai ver que vai reduzir assim drasticamente a quantidade de coisas, né, que estão aparecendo aqui para mim, não vai aparecer para você porque você já formatou, tá? Então é como, eu vou fazer uma limpeza e vou fazer uma faxina. Qual que eu tenho que fazer nesse caso? Né? Não faz sentido você fazer uma limpeza, depois você fazer uma faxina. Você faz uma faxina logo. Né? Então, já que você vai fazer a faxina, você já faz a faxina. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a limpeza, tá? E não a faxina. A faxina é uma comparação para formatação dos arquivos, tá? Então, ó, já estou eliminando todos os arquivos temporários e uma vez que você já liberou espaço, né, já fez todo esse processo, você já pode instalar o Revit, tá? Como que instala, achar, onde eu vou fazer isso, tudo isso a gente vai explicar ao longo dessa semana, tá? No aquecimento da jornada do especialista BIM, mas por enquanto eu precisava que você desse uma limpeza geral no seu computador e também eu vou falar algumas boas práticas. É bom que você deixe o seu computador em um local arejado. Por quê, William? O que que tem a ver o clima, a temperatura do meu computador com o processamento dele? O seu computador, ele vai reduzir o processamento para não danificar as peças. Ele tem um termômetro dentro dele, né, que identifica, opa, se a temperatura está muito alta, eu também não vou aumentar o processamento, porque senão vai aumentar ainda mais a temperatura e dessa forma eu vou danificar alguma peça aqui dentro. Então eu vou manter aqui o processamento nisso aqui, não vou ultrapassar. E aí, quando você, por exemplo, compra aqueles cooler, né? Quando você utiliza aquele cooler, ou até mesmo deixa ele uma superfície mais fria, né? Ele tende a resfriar mais, né? E uma vez que ele está mais resfriado, ele também aumenta o processamento, tá? Então, olha só, a superfície que o seu computador está
também interfere diretamente no processamento que ele vai ter, tá? Jamais utilize o computador na cama, tá? A cama superaquece demais, até danifica o seu computador, porque ele não tem espaço de respiro. O meu computador tem até um processo aqui que chama turbo. Ó. Acabei de ligar o turbo dele, que é basicamente um cooler que tem dentro dele para poder fazer com que ele resfrie ainda mais. Olha só para você ver, ele está a 70 graus. Eu liguei o cooler, né? Então o cooler está funcionando aqui, ó. Nesse exato momento, deixa eu até mudar. Tá vendo? Ó? Então, ele está diminuindo a temperatura para fazer com que ele tenha mais processamento, digamos assim. Olha só, já reduziu 2 graus de temperatura aqui dentro. Por quê? Porque eu estou gravando um vídeo, porque eu estou, enfim, dando aula, gravando minha tela e tal, tem um programa aberto, outro programa. E quanto mais programas abertos, mais quente fica, né? Porque está processando mais coisa, e quanto mais quente, menor é a produtividade, tá? Então, provavelmente você não vai ter um termômetro desse aqui no seu computador, mas você sabe que quanto mais frio o seu computador tiver, melhor é o processamento dele, beleza? Então, mais essa dica aí para você melhorar o processamento do seu computador e lembrando que essa foi apenas a primeira aula de aquecimento. A gente só está aquecendo para a jornada do especialista BIM, que vai ser na semana que vem, a partir do dia 5, tá? Lá sim a gente vai começar a utilizar o Revit, mão na massa, entender ali quais comandos faz o que para desenvolver um projeto ali, tá? Das 4 principais disciplinas, que são arquitetura, estrutura, elétrica e hidrossanitária. Tá? A gente vai desenvolver uma casa bem simples para que todo mundo consiga desenvolver e depois eu vou abrir oportunidades aí para vocês participarem do treinamento, realmente, treinamento onde eu ensino a desenvolver um prédio, um edifício de 17 pavimentos, todas as disciplinas, onde você vai se tornar, de fato, um especialista ali que fatura aí acima de R$ 10.000 por mês com esse desenvolvimento, tá? Mas primeiro, só se preocupe com esse evento, tá bom? Porque eu tenho certeza que ao longo desse evento você vai adquirir todas as habilidades necessárias para se tornar um modelador e já ganhar aí a partir de R$ 3.000 por mês com esse desenvolvimento, tá bom? Se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Lembrando também que os grupos, né, de WhatsApp, os grupos ainda estão lá com o link para download dos templates, tá? Então, se você ainda não fez o download, corre lá e faça o download. Lembrando que para abrir aqueles arquivos, você vai precisar do Revit instalado, tá? Então, faça essa aula, libere os arquivos, limpe a casa, para que a gente possa instalar o Revit nas próximas aulas, tá? Amanhã, então, a gente vai ter a aula de quais computadores eu devo comprar, tá? Tendo em vista que, se você já tem um computador, você vai fazer uma limpeza. Se você não tem um computador, você vai precisar comprar um ou pedir emprestado. E amanhã eu vou mostrar os melhores locais para você comprar o computador, já economizando também, tá? Olhando o custo-benefício também, beleza? A gente não quer gastar dinheiro, né, todo o dinheiro, sem ter retorno. Primeiro a gente investe um pouquinho, tem retorno, reinveste e assim vai crescendo gradativamente, tá bom? Então é isso, um abraço, até a próxima aula.